Bem-vindos à aula de Geometria 2. Este é o vídeo 4 da disciplina, onde nós veremos algumas aplicações relacionadas a ponto, reta e plano na geometria espacial. Então vamos começar falando sobre projeção ortogonal sobre um plano. Então temos aqui a definição da projeção ortogonal de um ponto no plano, né? Então, chama-se projeção ortogonal de um ponto sobre um plano ao pé da perpendicular ao plano conduzida pelo ponto, tá? Então, dado aqui um ponto P, então por esse ponto P é traçada uma reta que é perpendicular ao plano, tá? Dizer que é perpendicular quer dizer que a reta intersecta o plano formando um ângulo de 90 graus. Então, a interseção entre essa reta perpendicular ao plano que passa pelo ponto P vai ser um ponto que aqui na figura nós chamamos de P', e esse ponto P' é a projeção ortogonal do ponto P no plano alfa, tá? Então, nós temos que o plano é chamado de plano de projeção. E a reta perpendicular ao plano, que passa pelo ponto P, é chamada de reta projetante do ponto. Então, uma das formas da gente representar matematicamente, né, a projeção ortogonal do ponto P normalmente a gente representa como sendo P', né? Se for um ponto A, vai ser um ponto A'. Que aí a gente pode escrever, né? Vamos desconsiderar isso daqui, né? Como está aqui escrito. O correto seria, né? Que o ponto P' é igual à projeção do ponto P no plano alfa. Tá? Essa aqui seria a escrita correta. Agora vamos ver aqui a projeção de uma figura, né? Então, chama-se projeção ortogonal de uma figura sobre um plano ao conjunto das projeções ortogonais dos pontos dessa figura sobre o plano, tá? Então, observa que eu tenho aqui uma circunferência que chamamos de circunferência F, lembrando que a circunferência é um conjunto de pontos, e aí a projeção ortogonal da circunferência F sobre o plano alfa vai ser a gente traçar, né, retas perpendiculares ao plano alfa que passe por todos os pontos da circunferência F, e o conjunto de pontos formados por essas projeções dos pontos é a projeção da figura F que vocês veem aqui. Vejamos agora a projeção ortogonal de uma reta, né? Então, com base nas definições que vimos antes, se a reta ela é perpendicular ao plano, né? Então, a sua projeção ortogonal é o traço da reta no plano, né? Então, se ela é perpendicular ao plano, então esse traço aqui, né, vai intersectar o plano e, na verdade, a projeção dela vai ser apenas o ponto de interseção, né, entre a reta e o plano, tá? Como nós vimos lá no GeoGebra, né, se eu definir um ponto aqui pertencente a essa reta, né, um ponto P, e esse ponto fica percorrendo a reta, esse ponto, né, vai ter como projeção sempre esse ponto P, né? Se eu botar aqui um ponto P', né? Então, a projeção desse ponto P' vai ser sempre esse ponto P. Então, por isso que a projeção ortogonal da reta é um ponto, se a reta for perpendicular ao plano. Agora, temos essa outra situação em que a reta, né, ela não é perpendicular ao plano. Então, quando a reta não é perpendicular ao plano, então a projeção ortogonal vai ser uma reta, né? E que reta vai ser essa, né? Se a gente definir, né, um plano, né? Então, dado, por exemplo, aqui o plano alfa. E aí eu quero saber quem é a projeção da reta R no plano alfa. Então, como R não é perpendicular ao plano alfa, então o que é que eu vou fazer? Eu vou definir, então, um plano que é perpendicular a alfa, passando por R. E aí a interseção entre esse novo plano aqui, né, que é o plano beta, então a interseção entre os planos alfa e beta
vai ser a reta R', que vai ser a projeção ortogonal da reta R. Então, nesse caso, a projeção ortogonal de uma reta sobre um plano vai ser sempre outra reta ou um ponto, né? Então, ela vai ser um ponto se essa reta for perpendicular ao plano. E vai ser outra reta se caso a reta dada, né, ela não é perpendicular ao plano. Então, projeção ortogonal de um segmento de reta. Então, chama-se de projeção ortogonal sobre um plano alfa de um segmento AB, né, contido numa reta não perpendicular a alfa. Então, ao segmento A'B', então no caso, A' é a projeção ortogonal do ponto A, B' é a projeção ortogonal do ponto B, tá? Como está mostrando aqui na figura 5. Então, temos aqui, né? Então, veja que a projeção ortogonal de um segmento de reta, se no caso, se a reta é não perpendicular ao plano, então a projeção ortogonal vai ser outro segmento de reta, né? Já a projeção ortogonal de um segmento de reta que está contida numa reta que é perpendicular a um plano, então a projeção dela é um ponto. Então, tá aqui, né? Então, se o segmento é não perpendicular, então a projeção dele no plano vai ser outro segmento de reta. E aí temos esse seguinte exemplo, né? Mostre que a projeção ortogonal de um segmento oblíquo a um plano, oblíquo, né, quer dizer que é não perpendicular, né? Ele não é paralelo e nem perpendicular, né, a um plano. Sobre esse plano, ele é menor que o segmento, tá? Então, quer dizer, é para provar que o segmento de reta aqui, esse segmento de reta A'B', ele é menor que o segmento AB. Então, vamos provar isso. Então, vejamos aqui, né? Tirei um print da tela do GeoGebra, colei aqui, tá? Como está lá. Só desconsiderem os valores, tá? A medida de AB e a medida de A'B'. Eu acabei tirando o print já com essas medidas que estavam lá. Então, nós vamos começar o seguinte, né? Lembrando que o exemplo ele pedia para mostrar que a projeção ortogonal do segmento oblíquo a um plano sobre esse plano é menor do que o segmento. Então, a gente parte do seguinte: a hipótese são as informações que são dadas, né? São as condições. Então, na hipótese, ele diz que temos um segmento AB, que é oblíquo a um plano alfa, e temos que o segmento A'B' vai ser a projeção ortogonal do segmento AB no plano alfa, tá? Então, a tese agora é o que eu quero provar. Então, eu quero provar que o segmento A'B' é menor do que AB, né? Ou seja, a projeção ortogonal de AB no plano alfa é menor do que o próprio segmento AB. Então, vamos começar aqui com a demonstração. Então, na figura ao lado, está aqui, né? Para facilitar, a figura está aqui para a gente poder interagir e ilustrar o nosso pensamento. Então, na figura ao lado, temos que AB é um segmento oblíquo ao plano alfa. Então, está aqui o segmento AB, oblíquo. Temos que A'B' é a projeção ortogonal do segmento AB no plano alfa. Então, está aqui o A'B', né? E ainda diz que temos agora que o A'B', tá? É paralelo ao segmento AB. E ainda temos que o segmento AB e A'B', eles são congruentes, ou seja, a medida é a mesma, tá? Então, dessa forma, né? Assim, o triângulo A'B' e B1 é um triângulo retângulo em B'. Por que em B'? Porque B' é a projeção ortogonal do ponto B, né? Por consequência, ele também é a projeção ortogonal de B1. Então, aqui ele forma um ângulo de 90 graus com o segmento A'B', tá? Então, por isso que aqui A'B' e B1 é um triângulo retângulo no ponto B'. Então, dessa forma, a linha B1 ela vai ser o quê? A hipotenusa desse triângulo retângulo. E a linha B' é um dos catetos. Portanto, né, como eu estou tratando de um triângulo retângulo,
a hipotenusa ela é sempre maior do que qualquer um dos catetos. Então, por isso eu posso afirmar que a linha B1 é maior que a linha B'. E como a linha B1 é congruente a AB, então isso aqui é equivalente a dizer que AB é maior do que a linha B'. E aí, dessa forma, eu demonstro que a projeção ortogonal do segmento oblíquo AB vai ser sempre maior, vai ser sempre menor do que o próprio segmento AB. Agora vejamos a parte de distância geométrica, né? Então, a distância entre dois pontos no espaço, né? Então, chamamos de distância entre dois pontos distintos A e B. O segmento de reta AB, ou qualquer segmento que seja congruente a AB, tá? Então, se eu digo que A e B são iguais, então a distância entre A e B é nula, ou seja, a distância entre A e B é zero. Então, se eu digo que A e B são coincidentes também, né? A distância entre eles é zero. Então, indicamos a distância entre A e B com essa inscrição aqui, tá? D de A e B. Ou dessa forma aqui, tá? D, A, B. Então, quando eu escrever isso, eu estou me referindo à distância. Então, recapitulando. Então, quando eu me refiro à distância entre dois pontos distintos A e B, tá? Então, tá o ponto A e o ponto B. Então, eu estou me referindo ao segmento de reta que une esses dois pontos, ou qualquer outro segmento que seja congruente ao segmento AB. E se caso A e B sejam coincidentes, então a distância deles é nula, é zero. Agora, a distância entre o ponto e uma reta, né? Então chama-se distância entre um ponto e uma reta. A distância entre esse ponto e o pé da perpendicular à reta conduzida por esse ponto. Então, temos aqui o ponto P e a reta R, tá? Então, se eu quiser saber qual é a distância entre o ponto P e a reta R, então eu traço uma perpendicular à reta R que passa por esse ponto. A interseção entre essa perpendicular e a reta R vai ser o outro ponto, ou seja, é a projeção ortogonal do ponto P na reta R, tá? Então, o segmento PP' é a distância entre o ponto P e a reta R. E da mesma forma, né? Quando eu quiser me referir à distância entre o ponto P e a reta R, eu posso escrever como sendo, né, a distância de P para R, dessa forma, ou a distância, né, de P e R, né? E tem mais, né? Se o ponto pertencer à reta, então nesse caso, o próprio ponto P é a sua projeção ortogonal na reta R, né? Então por isso que está aqui, né, que P é idêntico a P', tá? Então, ou seja, P e P' são idênticos, são coincidentes. Então, nesse caso aqui, a distância entre o ponto P e a reta R é nula. Distância entre duas retas paralelas, né? Então, chamamos de distância entre duas retas paralelas a distância entre o ponto de uma das retas até a outra reta, né? Então, dada aqui uma reta R e uma reta S, onde as retas R e S são paralelas. Então, para eu saber quem é a distância entre as retas R e S, é só você pegar um ponto qualquer, por exemplo, da reta R, e verificar qual é a distância desse ponto até a reta S. Tá? Então, fazendo isso, você descobre qual é a distância entre R e S. Isso aí é interessante porque, dessa forma, fica claro que as retas R e S, eles mantêm a mesma distância, né, ao longo, né, do plano, tá? A distância entre eles vão ser sempre constante, tá? E isso pode ser considerado um substituto do postulado das paralelas.
distância entre um ponto e um plano, né? Então chama-se distância entre um ponto e um plano, a distância entre esse ponto e o pé da perpendicular ao plano conduzido por esse plano, por esse ponto, tá? Então, dado aqui um plano alfa, e um ponto P, né? Então, quando a gente baixa uma perpendicular no ponto P até o plano alfa, a interseção dessa perpendicular com o plano alfa vai ser a projeção ortogonal do ponto P no plano alfa. Tá certo? Então, nós temos que P' é a projeção do ponto P no plano alfa. Então, significa dizer que a distância entre o ponto P e o plano alfa é igual à distância entre o ponto P e sua projeção ortogonal no plano alfa. Distância entre reta e plano paralelos, né? Então, chamamos de distância entre uma reta e um plano paralelos a distância entre um ponto qualquer da reta e o plano, tá? Então, dado aqui uma reta R e um plano alfa, onde R é paralelo a alfa, tá? Lembrando que no caso entre paralelismo entre reta e plano, então significa que a reta não está contida no plano, tá? Então, nesse caso, vamos pegar um ponto pertencente à reta, tá? Então, por exemplo, o ponto P. E aí a gente verifica qual é a distância desse ponto P até o plano alfa, tá? Ou seja, a distância entre a reta R e o plano alfa é igual à distância entre o ponto P e o plano alfa. Distância entre planos que são paralelos, né? Então, chamamos de distância entre dois planos paralelos a distância entre um ponto qualquer de um deles e o outro plano, né? Então, para determinar essa distância, a gente escolhe um ponto qualquer do plano alfa. Lembrando aqui, né, que alfa e beta são paralelos, né? E aí a gente verifica, né, a distância desse ponto alfa do ponto de alfa até o plano beta. Então, considerando o ponto B, né, pertencente a alfa, então a distância entre alfa e beta ele vai ser igual à distância entre esse ponto P e o plano beta. E por fim, temos a distância entre duas retas reversas. Lembrando que retas reversas são retas que não podem estar no mesmo plano, né? Então, chama-se distância entre duas retas reversas a distância entre um ponto de qualquer uma delas e o plano que passa pela outra e que é paralela a ela, tá? Nesse caso, você vai ver que essa é a menor distância entre um ponto de uma reta paralela, de uma reta reversa para outra, tá? Então, pessoal, trouxe aqui a figura para cá, né? Então, considerando aqui essa reta R, essa reta S, e temos aqui o plano alfa, tá? Então, de modo que R e S são reversas. A reta R é paralela ao plano alfa e a reta S está contida no plano alfa, né? Então, considerando que o ponto E pertence à reta R e o ponto E', né? Ele é a projeção ortogonal do ponto E no plano alfa. Então, dessa forma, nós temos que a distância entre as retas R e S ele é igual à distância entre o ponto E e o plano alfa. Beleza? Então, se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários aí do Google Classroom, que aí a gente vai tirando essas dúvidas.